E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Meu nome é Samuel Melo e hoje nós estamos começando uma nova série aqui no canal, né? Pra gente começar então o canal direito, eu tô começando uma nova série que Deus colocou no meu coração, que é sobre os atributos de Deus. Um assunto que eu amo demais, que eu gostei muito de estudar e de conhecer principalmente. E um dos principais materiais, e eu vou recomendar agora, que me ajudou, foi esse livro aqui, O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. É um livro incrível, né? E essa série ela vai ser, vamos dizer assim, baseada nesse livro. Não tudo aquilo que eu vou falar aqui vai estar naquele livro, claramente, né? Eu expandi, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu sabia sobre atributos de Deus com outros materiais, principalmente com a Bíblia. Mas esse livro, com certeza, ele me ajudou muito a entender o assunto, a começar nesse assunto e principalmente a mergulhar nesse assunto. Então hoje a gente vai começar essa série sobre os atributos de Deus, mas semana que vem a gente vai realmente começar falando sobre algum atributo de Deus, né? Hoje é só uma introdução. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que são os atributos de Deus. Os atributos de Deus, vamos dizer assim, são características ou coisas que nós usamos para tentar definir Deus, né? São, vamos dizer assim, características de Deus, da pessoa de Deus, né? Da divindade de Deus, que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre quem Ele é. Não entender, mas crer em quem Ele é, vamos dizer assim. Só que o problema da gente falar sobre os atributos de Deus é que é impossível a gente entender Deus. Deus é um ser incompreensível. Nós humanos, né, somos limitados a ponto de não conseguirmos entender Deus. Deus ele não cabe na nossa mente, Deus não cabe nos nossos conceitos, mas mesmo assim nós podemos crer em quem Deus é. Por isso que os atributos de Deus, eles não são, né, para que a gente venha ter um orgulho conceitual, vamos dizer assim, um orgulho racional, porque nós entendemos quem Deus é, porque isso é impossível. Deus ele não cabe na nossa mente, mas nós podemos crer em quem Deus é. Agora, por que é tão importante a gente pensar corretamente sobre Deus? Em Jó capítulo 42, eu vou ler o verso 5 e 6, diz o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então vamos pensar um pouquinho no contexto de Jó. Jó ele passou por provações diante de Deus, de tentações que Satanás causou na vida dele, de tentar negar que Deus existe. E então os amigos dele vêm, né, e começam a tentar falar para Jó que ele está errado. E tanto os amigos de Jó estavam errados, mas também Jó estava errado, né? Nas suas frases, naquilo que eles pensavam sobre Deus estava errado. E Jó, ele confessa isso no final de seu livro. Ele confessa que ele só ouvia falar de Deus. Ele não conhecia plenamente Deus. Ele não tinha um conhecimento verdadeiro sobre Deus. E aquilo que ele pensava sobre Deus era errado. Mas agora que os olhos de Jó viram Deus, contemplaram Deus, no momento que, sabe, Jó, ele teve como se fosse escamas caindo dos seus olhos, então ele contemplou Deus em sua verdadeira forma, vamos dizer assim, em sua verdadeira face, não apenas em imaginação, em ouvir falar de outras pessoas ou de seus antepassados. Agora que Jó estava conhecendo Deus de verdade, agora ele se arrependia de tudo aquilo que ele tinha falado, de tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo aquilo que ele era. Mas por que isso? Porque toda vez que nós temos uma revelação verdadeira sobre quem Deus é, nós somos transformados. Toda vez que eu tenho uma revelação nova sobre Deus, entre aspas, nós temos a nossa vida transformada. Quando nós conhecemos Deus de verdade, tudo aquilo que há em nós é transformado. Se eu conheço Deus somente como Senhor, então a minha adoração vai ser sobre Deus como Senhor, a minha oração, a minha leitura bíblica, a minha devoção, o meu ministério, ou seja, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou é definido
é definido pela revelação de quem Deus é. Então, quando nós conhecemos Deus de verdade, nós temos a nossa vida transformada. E é por isso que esse assunto dos atributos de Deus, ele é tão importante para mim, é por isso que eu gosto tanto dele. Porque quando a gente vai vendo atributo por atributo, característica por característica, nós somos transformados, a nossa vida é transformada, como se a gente tivesse, sabe, subindo degrau por degrau, e quanto mais a gente sobe, mais a nossa visão ela se abre, mais nós temos uma visão ampla. Então durante essa série a gente vai falar de vários atributos de Deus, tantos como o amor de Deus, a imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus é um dos que eu mais gosto também. A gente vai falar um por um, né? Vão ser vídeos rápidos, não se preocupe, você não vai ficar aqui 30 minutos me escutando. Eu espero, de verdade. Mas, enfim, então essa aqui é só uma introdução. Recapitulando, o que são os atributos de Deus? São características sobre Deus que nos ajudam a crer corretamente sobre Deus, a pensar corretamente sobre Deus. Segunda coisa, é impossível a gente entender Deus completamente, mas é possível que a gente creia com o nosso coração. Deus ele não cabe na nossa mente, mas nós podemos crer nele com o nosso coração. E a terceira coisa é que é importante a gente pensar corretamente sobre Deus, porque a forma como nós pensamos sobre Deus define o evangelho que nós vivemos. E a W. Tozer, nesse livro, ele fala uma frase que é muito importante, que é muito forte também, que ele fala o seguinte: visões rasteiras de Deus destroem o evangelho para quem as possui. Então, quando nós temos visões pequenas sobre Deus, o evangelho ele é destruído para nós. Se nós temos visões pequenas sobre Deus, visões rasteiras sobre Deus, então o evangelho que nós vivemos, ele também é rasteiro, ele também é pequeno. Mas quanto maior é o Deus em quem nós cremos, se ele não cabe em nossa mente, se é impossível da gente entender, então nós estamos vivendo o evangelho correto, nós estamos vivendo o evangelho verdadeiro. Por quê? Porque Deus ele é maior que o humano, ele é incompreensível, ele não cabe em nossas ideias e conceitos nem na nossa mente. Por isso, se Deus é maior, eu sei que eu estou pensando em um Deus correto. É isso, meus amigos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho de Jesus e principalmente que todos nós possamos crescer, né, no conhecimento dos atributos de Deus e assim nós possamos viver o Evangelho de verdade, viver o Evangelho, um Evangelho amplo, um Evangelho alto, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho vivo. É isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.